gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito bom dia para você que está aí conosco, né, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Pois é, saiu uma pesquisa ontem que está dizendo que o povo brasileiro ficou mais pobre. Não é só o povo brasileiro, não. A população do mundo ficou mais pobre. E é claro que aqui a pobreza nos leva à fome, nos leva a muitas coisas ruins, né? Hoje, por exemplo, você não para num sinal de trânsito em lugar nenhum na cidade sem que esteja uma pessoa do seu lado pedindo alguma coisa. É interessante isso, né? Em qualquer lugar. Se você for a São Paulo, você fica apavorado de ver os moradores de rua de São Paulo. Eu tive em São Paulo alguns anos atrás, eu fiquei apavorado quando eu saí na rua à noite, né? Tive que voltar para o hotel rapidamente, porque a cidade parece que estava perigosa. Muita gente dormindo na rua e te pedindo as coisas. É um negócio assim difícil, né? Então, nós estamos vivendo uma pobreza mesmo. Agora, a gente não pode culpar o governo Bolsonaro. Não estou aqui com a intenção de defender o governo Bolsonaro. Mas eu quero dizer que nós não podemos culpar o presidente da República pela pobreza que estamos passando agora, pelas dificuldades que estamos tendo, né? O governo, durante a pandemia, fez o que poderia fazer, soltou dinheiro para todo mundo, para estados, para municípios, né? Para a saúde, não faltou recurso, né? Mas ele foi contra fechar a cidade, vocês se lembram? Todo mundo xingava o Bolsonaro porque ele disse que ele estava contra aquilo que os governadores, que os prefeitos estavam fazendo. Ele era contra fechar a cidade. Ele era a favor que os comércios ficassem abertos, que a gente cuidasse dos mais idosos, que eram os mais vulneráveis durante a pandemia, né? Mas que os jovens continuassem trabalhando, que as indústrias continuassem funcionando, que o comércio continuasse funcionando. Até porque, na pandemia, empregada doméstica continuou trabalhando, motorista de ônibus continuou trabalhando, lixeiro continuou trabalhando, cozinheiro continuou trabalhando, as cozinheiras, todo mundo continuou trabalhando, né? E os ônibus diminuíram e eles andaram mais cheios, mais perigosos, inclusive para a pandemia, não é verdade? Né? Mas o presidente naquela época ele foi mal compreendido, porque talvez ele não tenha, o presidente Bolsonaro, ele não sabe colocar, né, com um certo tipo com uma certa leveza, ele não sabe colocar aquilo que ele pensa, não é verdade? Ele podia ter chamado os governadores, feito uma reunião, falou assim, gente, ó, não vamos fechar as cidades, porque se nós fecharmos a cidade, nós vamos criar um problema econômico no país muito grande. Foram praticamente 2 anos com as cidades fechadas. Então, foi difícil. Então, isso prejudicou a economia de uma maneira geral. Vocês vejam, para retomarmos a economia, as fábricas de carro, por exemplo, não tem as suas peças. Está faltando peça nas fábricas de carro, está faltando o remédio, está faltando os componentes, né? Os sais dos remédios. Né? Está faltando remédio nas farmácias, né? Coisa que nunca aconteceu, está faltando. Né? Nas farmácias populares, nas farmácias normais, você comprar hoje um antibiótico aí, olhe lá que você não encontra nas farmácias. Né? Por quê? Porque a paralisação das cidades levou à paralisação também da fabricação dos componentes, não só para a indústria, como também para a indústria farmacêutica. Né? Então, quer dizer, aquilo que o presidente falou lá atrás, né? Ele que talvez não tenha a capacidade de lembrar isso ao povo brasileiro, de fazer uma campanha, lembrando que ele fez isso, né? Ele queria que a cidade ficasse aberta. Talvez ele não tenha tido a maneira correta de falar isso, de reunir os governadores, reunir os prefeitos, sem problema de política, né? Porque ele ficou brigando com o governador de São Paulo, ficou brigando com ele, aquela coisa que não levou a nada, né? Levou sim que o governador de São Paulo ficou em situação difícil, não pôde nem ser candidato à presidência da República, né? Então, quer dizer, ele podia ter colocado, o caso da urna, né? Ele podia falar assim, gente, eu gostaria muito que a gente aperfeiçoasse as eleições, nós tivéssemos um sistema que pudesse,
né, a urna pudesse, quando você vota, você podia cair, o seu voto podia cair também dentro de uma outra urna, né, para ficar mais seguro o voto. Ele podia ter conversado, né, elegantemente com o TSE, com o Congresso, etc. Mas ele já falou, não, teve fraude e brigou e tal. Aí ficou difícil, não é verdade? É a maneira de falar, né? Você pode... a maneira de falar é uma coisa interessante. Você pode conseguir tudo se você souber conversar, né? Infelizmente, eu não soube conversar, então... Mas quando se fala que nós estamos mais pobres, com fome, com problemas, né, na economia, com a inflação, né? Não só o Brasil, não. Todos os países do mundo estão sofrendo com a inflação. Não só por causa da pandemia, como também por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Infelizmente. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Você vai ter a pílulas de Lúcen para resolver isso para você. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Tá legal? É isso aí. Olha, o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Federal, renunciou ao cargo, né? Um dos maiores bancos públicos do Brasil e da América Latina, após acusações de assédio sexual. Uma mulher assume o comando do banco. Quem nos fala sobre isso é o André Cristino. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pediu demissão do cargo. Em carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro, Guimarães rebateu as denúncias de assédio sexual feitas por funcionários da instituição e alegou inocência. Cerca de meia hora após a publicação da carta, o Diário Oficial da União publicou a exoneração a pedido de Pedro Guimarães e a nomeação de Daniela Marques Consentino como a nova presidente da Caixa. Secretária Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Consentino está no governo desde janeiro de 2019 e foi assessor especial do ministro Paulo Guedes até o início do ano. No comando da instituição desde janeiro de 2019, Guimarães pediu demissão após acusações de assédio sexual por funcionárias de carreira da Caixa. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Pois é, a gente não sabe o que vai dar isso, né? Eu até assisti com muito atenção, né, o depoimento das funcionárias que disseram ter sido, né, ter sofrido assédio sexual do presidente da Caixa Econômica Federal, né? E o presidente Bolsonaro reagiu dizendo que, olha, nós não temos uma corrupção no governo, né? O presidente da Caixa não está saindo porque conduziu mal na administração da Caixa Econômica Federal. Vamos dizer assim, profissionalmente. A Caixa hoje é um banco muito bom e etc, etc. Disse o presidente. Então, ele está dizendo isso porque essa coisa, segundo ele, não pode bater como uma crise no seu governo, né? Se o sujeito lá teve um problema lá de relacionamento com os funcionários, né, teve assédio sexual, o que ele não concorda, ele disse que não concordava, né, que o cara tem que respeitar, saber respeitar todo mundo, né? Mas isso não pode ser, segundo o presidente Bolsonaro, um motivo para dizer que o governo dele está em crise, que é um problema de corrupção. Corrupção não existe, né? Tem um problema do Ministério da Educação, né, daquele ministro lá que teve que sair porque ele estava sendo bonzinho demais com 2 pastores amigos dele, né, que estavam lá negociando verbas do Ministério da Educação com as prefeituras e levando vantagens com isso, né? O cara começou a levar uma certa vantagem em dinheiro, né? E o que foi muito mal para o governo também e para o ministro, né? O ministro está sendo agora, está sendo investigado aí pela Polícia Federal, teve até preso, ele e os pastores, né? Infelizmente, as coisas acontecem e ninguém pode sair fora dessas coisas que acontecem nos governos, né? Então, vamos esperar o que vai dar, o que a Polícia Federal vai naturalmente investigar no caso do Ministério da Educação e agora no caso do presidente da Caixa, né, que deixa o cargo por causa de denúncias de que ele estava assediando funcionários da Caixa, né, o que é lamentável. Pois é, a Prefeitura de Belo Horizonte já abriu concorrência e licitação para construir um viaduto ali nas esquinas da Avenida
da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Valdomiro Lobo, que é ali no entrocamento, onde tem, de um lado, o bairro São Bernardo e do outro lado o bairro Guarani, né? E a sequência e ali debaixo tem uma estação, debaixo, naquela esquina tem uma estação do metrô ali, do metrô naquele local. Então seria um viaduto passando por cima, né? Da estação do metrô e da avenida, né? Para não ter problema de trânsito ali, de congestionamento, etc. Mas se o prefeito Fuad Noman anda na Avenida Cristiano Machado, ou o pessoal da prefeitura, vai entender que lá embaixo, antes da esquina ali da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Valdomiro Lobo, mais embaixo, do lado da estação do 1º de Maio, que fica ali naquela praça onde tem a entrada também do bairro Dona Clara, tem uma avenida ali, que é a Avenida Sebastião de Brito. Naquele local ali, tem um problema gravíssimo ali, que você vê em 4 pistas e depois passa para 2. É sempre um congestionamento. Sabe por quê? Porque tem um posto de gasolina que não foi desapropriado na hora que foi fazer a avenida e que foi alargar a avenida, né? Tem um posto de gasolina que, se aquele posto de gasolina que fica debaixo ali daquele viaduto, porque quando sai ali a estação 1º de Maio, o metrô sai e vem descendo, vem subindo para a Venda Nova, né? Ali naquele local, debaixo daquele viaduto, poderia ter uma pista, inclusive pista de ônibus, mas para isso tinha que tirar o posto de gasolina que está debaixo. Tem um posto de gasolina ali debaixo, que você podia ter concluído aquela avenida, ficava uma maravilha, mas para não desapropriar o posto, esse dono do posto de gasolina, ele é muito forte, porque ele conseguiu ficar no local sem ser desapropriado. Isso é igual aqui na cidade industrial. Na cidade industrial ali, quando você sai de Belo Horizonte, indo para a cidade industrial, quando você passa debaixo do viaduto do anel rodoviário, à direita tem um posto de gasolina, que também está lá. Todos os imóveis ali no entorno já foram desapropriados para fazer um grande trevo ali, que tem problema, todo dia tem problema na cidade industrial, com os caminhões que vão entrar ali no anel rodoviário, estragam e etc. Todo dia tem problema. Por quê? Porque todo mundo foi desapropriado. Tinha um hotel ali de 4, 5 andares, foi desapropriado, já foi desmanchado. Tudo ali já foi... Mas o posto de gasolina está lá. O cara não sai do lugar, porque eles não desapropriam o posto de gasolina. O posto de gasolina é o grande problema, um grande entrave para se fazer ali um grande trevo ali na cidade industrial, para resolver o problema de tráfego da cidade industrial. Um outro problema também do anel rodoviário, né, que aí não é com a prefeitura, é com o DENIT. São os viadutos que foram construídos há mais tempo, que hoje precisam ser reformados, né? Ampliados, alargados, etc. Então, eu lembro isso da prefeitura, porque o grande problema não está ali, não. O grande problema está lá embaixo, antes, né? Na beira ali da estação do 1º de Maio. Ali tem um posto de gasolina que poderia ser desapropriado para resolver o problema ali do congestionamento ali todos os dias, de manhã e de tarde, né? Infelizmente. Aí lembrar o prefeito também que pode fazer uma trincheira na Abílio Machado, saindo na Olinto Magalhães, uma trincheira debaixo do anel rodoviário, para evitar que o tráfego que sai da Abílio Machado tenha que vir passar na Praça São Vicente. Aí já ia direto, né? São coisas que a cidade precisa, como nós precisamos de uma trincheira também para entrar no Buritis, para sair do Buritis no anel rodoviário. Tem algumas obras aqui que a gente que não é engenheiro, que não é nada, você sabe que precisa, a cidade precisa dela, né? Felizmente não se faz. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. A quarentena para viajantes que chegam na China do exterior foi reduzida para 7 dias em um hotel com mais 3 de observação domiciliar. As novas regras são uma grande mudança nas restrições impostas pelo país. Quem nos fala é o Vinícius Andrade. Vinícius.
A Comissão Nacional de Saúde da China afirmou nesta terça-feira que as quarentenas para os viajantes que chegam do exterior vão passar de 21 para 7 dias em um hotel, com mais 3 dias de observação domiciliar. As novas regras são parte de uma grande mudança nas restrições de entrada impostas pela China, que mantém uma estratégia de tolerância zero contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Pequim fechou as fronteiras internacionais no momento da propagação do coronavírus, e o número de voos que chegam ao país continua limitado para reduzir os casos importados. Há 2 anos, os viajantes procedentes do exterior precisam enfrentar uma quarentena cara em um hotel ou centro especializado. Desde abril, um número crescente de cidades chinesas tinha reduzido para 10 dias a quarentena centralizada para as chegadas do exterior. Grandes cidades chinesas, entre elas Pequim e Xangai, sofreram nos últimos meses com surtos de Covid-19 ligados à variante Ômicron da doença. Pois é, que bom, né? Que pelo menos tem regras agora para você ir à China, né? Maravilha, né? Pois é. Olha, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, está visitando hoje a Santa Casa de Belo Horizonte, a mando do presidente da República. O presidente falou ontem com Arley Santiago, que é um deputado de Minas Gerais, que esteve ontem no Palácio do Planalto, e falou assim: Arley, pode ficar tranquilo que eu vou mandar o ministro da Saúde lá para visitar a Santa Casa, resolver os problemas da Santa Casa e vou liberar R$1 bilhão para as Santas Casas. Né? É claro que R$1 bilhão não vai entrar no cofre da Santa Casa de Belo Horizonte. Vai ser para todas as Santas Casas, inclusive o presidente Bolsonaro tem um carinho muito grande com a Santa Casa de Juiz de Fora, onde quando ele tomou a facada, ele foi lá que ele foi operado, foi a primeira operação dele, foi lá que salvaram a vida dele. Né? Então ele tem um carinho muito grande para a Santa Casa de Juiz de Fora. Né? E eu fico lembrando aqui, eu estive recentemente agora na cidade do Cerro, lá tem a Casa de Caridade Santa Teresa, que é o Hospital do Cerro. É o único hospital que tem lá no Cerro e que atende não só o Cerro, mas atende toda a região ali, no entorno do Cerro. Aquelas cidadezinhas, toda ali no entorno do Cerro, inclusive Conceição do Mato Dentro. Né? É atendido pela cidade do Cerro. O hospital é o Hospital do Cerro, porque lá em Conceição do Mato Dentro não tem apenas uma UPA lá, mas não tem um hospital. O grande hospital está no Cerro, que precisa eles estão agora com uma luta lá para ter um computador, para ter exame, né, computadorizado e etc. e tal. E outro esforço para fazer hemodiálise lá, né? Que aí você evita trazer pessoal daquela região para vir para Belo Horizonte, para vir para Santa Casa. Não é verdade? Então, é muito bem-vindo o dinheiro para as Santas Casas, porque elas verdadeiramente são 100% SUS. 100% SUS. Toda Santa Casa de Misericórdia, daqui de Belo Horizonte, tem uma Santa Casa em Sabará, que também precisa ser olhada. Né? O Sabará, você sabia que o sabarense não está nascendo em Sabará, nasce em Belo Horizonte, porque né, nós não temos lá em Sabará mais, não temos a maternidade, né? Começou a se construir uma maternidade até hoje e não foi terminado. Então, quer dizer, nós temos problemas na região metropolitana. Você tem um hospital, Nossa Senhora de Lourdes, lá de Nova Lima, que atende bem a população de Nova Lima. Tem um hospital hoje na cidade de Betim, né? O Ademir Lucas, quando foi prefeito, né, criou o Hospital Municipal de Contagem, que Contagem não tinha hospital municipal, tinha o Hospital Santa Helena e o Hospital Santa Rita, né, que eram particulares, mas são bons hospitais. Né? Então nós precisamos, por exemplo, Ribeirão das Neves, tem o Hospital São Judas Tadeu, que é um hospital que atende pouca gente. Né? Quer dizer, precisaria ser ampliado novamente, porque Ribeirão das Neves hoje é uma cidade de muitos habitantes. Então, nós precisamos cuidar da saúde da região metropolitana, né? E esse dinheiro, R$1 bilhão, né? Não vai ser só para a Santa Casa de Belo Horizonte, né? Mas o presidente anunciou R$1 bilhão para as Santas Casas. Vamos ver se esse dinheiro chega aqui, né? Uma parte desse dinheiro chega na Santa Casa de Belo Horizonte, que já anunciou que as cirurgias eletivas serão retomadas, né?
Quer dizer, é bom que o ministro venha aqui, que veja o que está acontecendo, o que aconteceu com a Santa Casa, o tamanho do hospital da Santa Casa, que é o primeiro hospital público de Belo Horizonte, foi o primeiro hospital da cidade. Quando a cidade de Belo Horizonte foi construída, né, o primeiro hospital a ser construído em Belo Horizonte foi a Santa Casa de Misericórdia, que teve, né, no Zé Maria de Alquimim, durante muitos anos, o seu comandante, aquela pessoa que foi o provedor da Santa Casa, né, durante muitos anos, né, e mais recentemente também o nosso querido e saudoso Celso Melo de Azevedo. E agora o Saulinho Coelho, né, é o nosso provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Então, quer dizer, a Santa Casa tem muita coisa para fazer, é o grande hospital público de Minas Gerais, não é de Belo Horizonte, não, é de Minas Gerais, porque ela atende, vai lá na praça, atrás da Guverneca ali para você ver, é carro de prefeitura de todo o estado de Minas Gerais, principalmente do norte de Minas, norte e do nordeste de Minas, né? Porque o sul já tem uma assistência médica melhor, né? Barbacena, tem o Hospital Universitário, Juiz de Fora, e o sul, de uma maneira geral, está melhor do que o norte e o nordeste. Então a Santa Casa atende o pessoal de Minas Gerais, o povo de Minas Gerais. Então vamos cuidar da Santa Casa, né? Amanhã a gente volta. Até lá.